Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast Ponta de Gôndolas, numa série especial que criamos e produzimos durante a Expo Argas 2025, realizada agora recentemente na Fiergs. Estamos com muita alegria sendo apoiados pela Argas, como sempre, e nessa série especial recebendo o reforço apoiador do Grupo Voo, da Girando Sol, da Dipan Distribuidora e também da Pontual Locadora. É com muita alegria que nesse episódio nós mantemos a régua alta que temos até aqui levado e trazemos simplesmente o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo, que concluiu o seu mandato na última Expo Argas durante 22 anos e, para grande alegria, vem ao nosso podcast. Longo, boa tarde, boa noite. Ok, Fernando, obrigado por essa oportunidade. É uma honra estar com você. A gente tem um eterno respeito contigo, a gente cresceu contigo e faz parte do nosso aprendizado. Acho que Argas é um sonho antigo meu, né? Comecei como representante de Bento Gonçalves, mas antes de ser representante, indo nas feiras, admirando as pessoas, os presidentes, os líderes do setor. Depois, imagina, conhecer o presidente da Abras na época. Acho que a gente tem que ter essas expectativas, né? Tu tem modelos em casa, sim, mas tu tem que almejar algo a mais, né? E depois a gente vê que conquista e ficam sementes, né? Aí a planta que se deixa, né? Eu nunca gosto de falar muito das coisas íntimas, pessoais, porque também cada um tem a sua história, cada um tem os seus méritos, não é que a história de um é mais importante que a do outro. Mas na verdade o objetivo justamente do nosso podcast é que todos contem as suas histórias, né? Então a gente está conseguindo trazer para esse ambiente as histórias das pessoas que de alguma forma construíram o setor, e obviamente tu és uma delas. Como é que começa? És de uma família tradicional do varejista, né, de armazém. Como é que começa a história da família Longo no Brasil, mais precisamente em Bento Gonçalves, é isso? Não, eu tive a felicidade de ter as duas lados da família, né, materno e paterno, são comerciantes. Caminhos diferentes, migrações diferentes, né? Meu avô é um calabres, de Cosença, Pedati. O avô César ou o avô Longo? O Longo, o Salvatore, né? Então é uma história meio, né? Eu fui o primeiro neto, né? Então meu avô... Quando é que ele chega ao Brasil? Chegou no dia 13 de junho de 1913. Ah, Né? é mesmo? Os meus pais casaram no dia 13 de junho. E a Expo Argas do ano passado, né, ela foi definida, montada no dia 13 de junho, que foi o momento da superação. Então, a gente tem muita fé e religiosidade. O meu avô também veio da Itália com um pacote de roupa e uma estátua de Santo Antônio. Né? É mesmo? Não veio com cartão de crédito, né, mas veio realmente e sem economia. Não tem essa história que as pessoas dizem, vendi tudo que eu tinha lá para tentar a vida aqui. Não. Assim, quem veio, não tinha o que vender lá. Cara. 1913? 13. Foi antes da guerra, convocado para a guerra. Disse, eu não vou morrer por dois loucos aí que não se acertam. Sim. É o que acontece hoje no dia a dia. Né? O risco de uma guerra mundial. Uma guerra de um presidente, que seja de uma entidade, que seja do seu condomínio, que seja da empresa, que seja um chefe de família. Então as coisas são muito bem feitas, né, para ter essa responsabilidade, ou seja, cada fato, cada ato mal, né, caminho, passo dado errado, a resposta vem. Então, esse legado dele, do meu avô paterno, uma pessoa que veio sozinha, fez um relacionamento, assim, tudo se busca com relacionamento, né, veio para Porto Alegre, acabou buscando um relacionamento, uma amizade com uma família do Pietro Zorato, né, que veio da Itália também para abrir uma padaria aqui em Porto Alegre. Esse já tinha um destino, uma ação. E aí meu avô fez amizade,
E ele meio que quase que adotou meu avô como filho, afilhado. E aí o meu avô, aí quando nasceu o meu pai, depois, aí esse Pietro foi padrinho do meu pai e a coincidência, ele foi a filha, a neta dele, casou com um dos fundadores de Atlântida. Então um dos filhos dessa neta é casado com uma prima. Então o mundo é muito, muito, muito Por pequeno. isso que tem aquele famoso longo lá na praia. Lá. Aí começou com meu avô. E aí toda essa história que vocês... Né? Ah, mas eu fico imaginando, ele chegou direto para Porto Alegre ou foi para Bento? Não, Porto Alegre. Bento, a Serra e a família materna. Ah, família materna. Aí, Família por esse César. relacionamento, aí claro que ele começou como garçom, né, botou o seu negócio 30 anos, assim, 30 anos depois, 25 anos depois que ele chegou, ele construiu o seu negócio. E aí quando botou, teve a enchente de 36, a de 40, assim, na Segunda Guerra também, como tinha um nome italiano, né, ele se botaram fogo no negócio dele. Então, ou seja, a vida sempre assim, teve os loucos aí comandando coisas erradas e a gente... É um aprendizado, não adianta ficar chorando, reclamando, injustiça. E a família César tinha a famosa comercial César, né? Caxias, Gramado. E a história eu tenho orgulho porque o meu avô, ele comprou do tio dele, que era José César e sobrinho, né? Então ele com a minha avó começaram uma história, né? Ele um atacado, na época sempre muito pujante, ele foi... Também da Itália. Não, ele... assim, aí o meu bisavô que veio da Itália, aí veio do norte, de Belluno. Ele nasceu em Antônio Prado, meu avô materno. Aí ele, junto com a minha avó, começou um negócio que comprou do tio. Aí a minha avó na cozinha, né, para segurar os clientes o dia inteiro comprando no atacado, meu avô dando estacionamento, lavagem, alimentação para as mulas também. Isso é uma história interessante que ele tem contado, que o avô montou um estacionamento de mulas. Imagina assim, a gente estava na Fiergs agora, 3 mil carros lotados, e ele, naquela época, deve ser 1920, sei lá quanto, montou um estacionamento para mulas. E aí, a avó, com visão empresarial, resolveu cozinhar para quem estacionava. Então o cara deixava a mula para descansar, já comia, já jantava. E gastava, ele ficava comprando. Então, isso Loja de conveniência. Isso é a credibilidade do evento que a gente aprendeu com a dificuldade que todos têm. O começo é difícil para todos. E aí fica toda essa história, né? Esse sonho meu de ser presidente da Agas, né? Que foi realizado, de participar da Abras. Mas isso voltando ainda um pouco. Aí estudavas em Porto Alegre, nasceu em Porto Alegre, né? Tem uma peculiaridade que é de uma família com 3 ou 4 irmãs, é isso? 4 irmãs. E és o único homem e o mais moço. O primeiro neto homem e o único filho homem do meio. Então, e aí... tem uma história que o meu avô, realmente, o paterno, quando a minha mãe estava no hospital, quando eu nasci, ele não saiu de lá. Ele queria que o nome, queria saber como é que ia ser o nome. Até ele saiu abrindo já uma poupança, aquelas cadernetas da Caixa Econômica Federal, essa vermelhinha, e já diz, o nome tem que ser Salvatore Longo Neto, né? Ele já mandou? O nome vai ser esse, mas aí a minha mãe ficou negociando, o Santo Antônio, eu casei no dia de Santo Antônio, aí ficou Antônio, porque meu pai também era Antônio. Então na família tem muito Antônio, Marco Antônio, Luiz Antônio. Sim, então, porque Santo Antônio é 13 de junho, é isso? 13 de junho. Pô, mas que coincidência, né? Chegou no dia 13 de junho, em caso, sei lá, dia de Santo Antônio, só pode ser Antônio, né? Não. Eu nasci no dia do colono, dia 25 de julho. Sim, mas Mas meus pais... Uma homenagem a Santo Antônio. Mas aí a minha mãe usou, né, uma boa negociante, comerciante, ela acabou negociando, ela saindo de um parto, negociando o nome do filho, cara. Então E ela participava da loja também, então? Depois? Não, a minha mãe teve uma doença meio, ela quase veio a óbito quando eu tinha 5 anos. A gente tinha 5 irmãos, um de 9, acho que era 9, 7, 5, 4 e 3. Aí ela,
os menores acabaram, se ela teve uma infecção, uma bactéria que ela perdeu a coordenação motora. Então ela estava realmente, né, assim, desenganada. Aí eu fui morar com a minha avó, outra irmã com uma tia, em Caxias, e aí a gente... É um aprendizado, então é uma história... E começa a tua vocação para o setor de supermercados, tu estudava em Porto Alegre e... A gente fez um pouco na escola, mas foi em Porto Alegre, né? E aí, claro, aí no verão, em vez de veranear, a gente tinha um negócio na praia, o meu avô paterno tinha, em Capão, Atlântida, Rainha do Mar. Em Capão era clássico, né? Clássico, Naquele boliche. na frente do boliche ali, na diagonal ali, né? E aí a gente, claro, no verão, 9 anos eu me lembro, em Atlântida lá, vendendo no caixa, veio 3 baita, os marmanjão, né? Que eu devia ter uns 15 anos, mas para mim, pô, um piá de 9, acabei dando troco errado, eles compraram um picolé cada um, e eu dei o troco errado, e fiquei com vergonha de pedir o dinheiro de volta. Aí aquela vez, foi a única vez que eu dei um troco errado, errei e aprendi. Por isso que a gente aceita que as pessoas errem, mas erra uma vez, aprende para não errar mais no mesmo erro. Sim, sim. Ele costuma dizer que não é aquela questão da barriga do balcão, não é barriga do balcão, é a testa do balcão, né? Não, isso é um termo que eu escutei do Mércio Tumeleiro também, né? Eu achei... Barriga hoje eu tenho, então ela continua no balcão, né? Mas eu achei interessante o termo. Essa eu copiei do Mércio Tumeleiro. Então já... Que a testa no balcão, porque o cara era tão pequenininho que não alcançava no balcão, mas tinha a testa, né? Então... Sempre lembrando, né? Antes de darmos sequência, que esse podcast foi viabilizado com o apoio da Agas e nessa série especial, contando também com o Grupo Voo, com a Girando Sol, a Dipan Distribuidora e também a Pontual Autolocadora. Tá, e quando é que começa efetivamente a trabalhar na Comercial César ou no Apolo? O Apolo surge quando? Não, aí eu comecei a trabalhar com meu pai, mas aí aquela coisa, claro, aprendizado, tinha um pouco de transporte, tinha umas 3, 4 atividades, né? Tinha mercado, mas aí, naquela época, o homem para sair de casa, eu queria uma experiência, fui trabalhar numa auditora fiscal, né? O Ledur, meu primeiro chefe, que faleceu mês passado, e ele fazia a contabilidade do Sul, né, de outras empresas, então eu tive um aprendizado legal lá, e aí eu quis ter a experiência aí eu fui morar em Bento. Quer dizer, eu ia para Caxias, mas aí o pessoal achou melhor eu ir para Bento, porque tinha bastante gente lá, cara, e eu fui para Bento e foi difícil, porque eu fui numa época realmente com 22 anos, né, cheio de sonho, vontade aí de continuar comemorando. Já estava na capital, fazer o caminho inverso, né? Aquela coisa, todo mundo vem do interior para a capital. Tu já estava aqui, tem que voltar para o interior. E aí foi a minha mãe, aí toda noite eu ligava para ela, acho que foi quase um ano, cara. Mãe, amanhã eu vou embora, cara. Ela disse, tu tá trabalhando pouco, trabalha mais. Aí dia seguinte, mãe, amanhã eu vou embora, cara. Tá pensando muita bobagem, cara, né? Trabalha mais. Aí todo dia ela tinha uma coisa e eu fui escutando ela e fiquei. Aí depois eu descobri que a família eu tinha um pai de Bento, né? Que era uma pessoa que estava me cuidando a longa distância, me protegendo, me orientando, abrindo caminhos na entidade, que foi o Jorge Ferretti. Então, juntamente com a Isabela, eu me relacionei fácil, ele me colocou em algumas entidades, SIC, outras entidades de Bento, e aí a gente começou com esse espírito associativo. Aí o Moisés Miquelon começou a promover os encontros, né, da Agas, e aí foi quando tu conheceu a Agas.
Aí o Paulo Feijó me convidou para ser o representante em Bento, né? E o Moisés, naquela época, que tu ainda ia 3, 4 vezes por semana encher o saco lá, conversar, né? Querendo o Sim. Ferretti. Sim, não tinha celular, eu tinha que ir lá conversar. Então essa é o aprendizado mais lento, mas ele fica muito mais maduro e consistente, né? E o supermercado Apollo nasce quando? Não, o Apolo, Mas é mais recente? não, não é antigo. Ele nasceu em 1970, começou até antes da Comercial César, que o César ficou de sócio do Apolo. E aí eu fui, aí tinha um tio meu, depois ele saiu, aí eu fui no lugar desse meu tio, né, representar a família. Mas quando tu foi para Bento, já foi para Apollo. Fui para Apolo. Ah, Aí a gente tinha um percentual lá, aí tinha o controle acionário, a família. Mas aí tinha mais 6, 8 sócios lá em Bento. Aí a gente foi adquirindo. adquirindo e hoje estou eu, a minha esposa e mais uma sócia que ficou com um percentual. Então, mas o sonho realmente, eu estou feliz porque a história recomeça, né? E ele tem Como- uma como- tese que ele conta que o supermercado para dar certo, o homem tem que estar lá carregando as coisas, fazendo não sei o quê, e a e a mulher tem que estar no caixa, É né? exatamente isso que está acontecendo. Então, infelizmente, né, eu tive uma surpresa muito agradável aqui na abertura da Expo Águas, escutando a minha filha, né, o depoimento dela, desse espírito associativista, dessa experiência na Águas, e aí que a gente viu que tudo vale a pena. Né? Eu não me arrependo de nada, não voltaria um dia para trás e também não quero ir para o futuro, mas só penso no futuro. Né? Começou então a conhecer Agas através desses encontros, né, do seu Moisés, etc e tal. E aí, na gestão do Paulo Feijó, em 1990, né, assume como representante da Agas em Bento, né? Correto. E aí, na próxima gestão, já passa para a diretoria, alguma coisa assim? Assim, aí foi com o João Carlos, né, com o Feijó, depois com o João Carlos. E aí a gente teve uma grande amizade, um convívio. E aí aí surgiu, aí ele foi para Abras e Ah, sim, tu era vice-presidente do aí, João Carlos, né? aí, claro, a gente aprendeu a fazer a questão da credibilidade, de construir, costurar, se comprometer com os demais diretores de um projeto. E a gente teve muita sorte, muito sucesso, porque a gente sempre tinha alguém por trás de nós, né? Sempre algum fato, algum assunto, uma pauta, eu sempre me escorava em alguém, né? Então a gente nunca... Por isso que era mais difícil errar, porque eu não ia errar sozinho. Então tinha mais gente com experiência me orientando e o sucesso foi isso. Então esse é o nosso orgulho, de termos aqui essa feira escutando pessoas com pequenas lojas que acabam crescendo, aprendendo. Então esse é o Isso eu tive a oportunidade de escrever o livro da gestão. Uma das marcas da tua gestão à frente da Agas começou desde 2003 com a questão de incentivar a interiorização, né? E isso começou com Agas ao meio-dia, depois jantando com a Agas, levando a Agas a lugares onde nunca tinha ido, né? Como é que foi essa percepção aí em função da valorização do interior? porque aí começou aquela história de grandes empresas, concentração, o risco da concentração. Aí a gente, claro, sempre pensou em fortalecer as empresas do interior, as pequenas e médias, né? Então, porque aqui tinha muito aquela questão regional, a empresa não era que tinha reserva de mercado, mas o supermercado sempre foi aquilo, sempre viveu muito a sua comunidade. Então, o Rig de Livramento, cada família tinha O IMEC, em Lajado, MEC. Unidão no Vale dos Sinos. Então, esse é o histórico do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente sempre admirou e aí começaram outros projetos, né? Ok, assim, a gente sabia da importância do supermercado, começou a criar esses eventos, almoços, encontros no interior. Já tinha o próprio encontro do litoral, né? É um sonho. Que hoje é a maior convenção, virou a maior convenção de todas que a Agas realiza, é justamente o litoral, que sempre foi uma área
uma região meio tipo, não digo vilipendiada, mas meio esquecida. As pessoas iam veranear janeiro e fevereiro e o litoral era simplesmente abandonado o resto do ano. E a gente tem casos históricos com as lojas do Assum, lá em Quintão, Cidreira, aquela coisa toda, e a Argas investiu, através da gestão do longo, no litoral. E hoje, o ano passado foi absolutamente surpreendente. Se tinha expectativa de um público, foi mais do que o dobro, né? E aí vieram os sonhos de construção de hospitais, né, universidades, no litoral crescendo, as redes locais conseguindo abastecer os veranistas. Então é isso que a gente tem muito orgulho também, porque eu tenho uma raiz também no litoral e a gente viu se realizar esse sonho. Então é mais uma conquista, mais uma realização que, né, grandes lideranças estão no nosso litoral, né, pessoas importantes aí. Então a gente... Mas a interiorização foi, tu fizeste cerca de 50 convenções regionais. Pegou na 19ª, tá, 11ª e está na 61, alguma coisa assim. Porque os encontros de regionais supermercados, eles iniciaram como encontros e depois, em algum momento, eles passaram a ser convenções regionais e a partir daí começou a contagem nova. Primeira convenção regional, e aí o Longo realizou 50 convenções regionais. Tem uma lenda aí que ele andou não sei quantos mil quilômetros. Isso é comprovado, isso não é uma lenda, é uma lenda viva, verdadeira que... Então, em função dessa distância, claro, se criou outras coisas, né? Se criou o Argas ao meio-dia, o Jantando com a Argas, então são eventos, e principalmente a nossa carreta, a nossa escola móvel. Isso aí nós vamos falar agora. Depois vamos falar. E essa distância, realmente, é isso. Eu tenho um grande, né, uma pessoa que eu respeito, o meu colega, meu parceiro, o Nelson Santor, que fizemos 380 mil quilômetros aqui na Terra. É o motorista, Nelson, tá? Nelson Santor, de Bento. E agora tu imagina o seguinte, o cara mora em Bento, neblina, engarrafamento, a estrada ainda em construção, a Tabaí Canoas, aquela coisa que mata um a cada quilômetro, e naquela época, 20 anos atrás, 22 anos atrás, e o Nelson e ele andando para lá e para cá, ele me contou que chegava num dia aí, voltar e voltar. Vinha para um almoço, depois voltava e ia para a janta de novo, um evento qualquer, né? Acontecia. Como tu queria aproveitar, nem sempre, mas aconteceram diversas vezes. Então, felizmente, ele sempre me levou para casa com segurança, né? E essas obras, as estradas, aí sempre com buraco e ponte interditada, construção. A esposa dele, a Margot, me contou num recente evento que ele fazia questão de voltar para casa. Não, eu quero voltar. Não, mas terminou o jantar às 11 da noite da Fiergues, não sei o que e tal. Fica no hotel? Não. E chegava de madrugada, mas chegava. Chegava. Eu confio tanto nele que eu não andava 2 quadras quando entrava no carro no retorno e já estava dormindo. E acordava quando ele entrava no meu pátio em casa. É mesmo? Então eu acordava a 0 quilômetro. Eu sempre levei travesseiro e computador. Então, se eu não dormia, eu estava trabalhando. Então eu acho que tudo valeu a pena. Outro pilar que eu chamo no livro sobre a gestão é o da capacitação. Tá? Não é que a Argas não tivesse, mas eram muito esporádicos os cursos, recém o processo estava começando e de repente o Antônio Longo cria uma coisa chamada GES, tá? Que é um curso superior de gestão em supermercados, alavanca os cursos de padaria, confeitaria, açougue, etc, são cursos técnicos e adquire através da Argas uma carreta que é transformada em uma escola móvel e começa a percorrer, circular o interior todo e no verão vai ao Projeto Verão. É um trabalho bacana. Tem ideia de quantas pessoas foram formadas? Olha, formação, foram mais de 52 mil
pessoas. Olha só que loucura. Então, isso é um respeito pelos professores. Né? Eu sempre digo, professor, para ensinar alguém que trabalha em supermercado como melhorar a sua performance, a sua operação, é difícil. Sim, porque o próprio supermercado tem um turnover muito alto, né? A pessoa não vai ficar aprendendo porque ele tem que vai sair, né? Mas a atualização do professor também, entendendo a necessidade do consumidor, essa atualização do professor. Ah, isso é outra coisa, Esse né? é o... Porque houve uma grande evolução da forma de atender, da forma de os materiais utilizados, a questão da perecibilidade, a vigilância sanitária, etc, né? Então e aí surgiu ainda esse projeto da carreta, que realmente, como o pequeno varejo, às vezes tinha muitas lojas, o dono, a mulher e mais dois funcionários, como é que ele vai sair do negócio dele, pegar um ônibus, né, fazer às vezes 8 horas de ônibus e voltar? Então aí teve a ideia da carreta, né, de levar o curso até o interior, num projeto junto com a Unis, que foi a grande parceira. Essa aí é incalculável. A Unis hoje não teria dinheiro para pagar eles. Né? Projeto de ir, voltar, Turbina, buscar. né? O Kiko, Turbina. Então isso aí não. Então, se tu puder escrever, liga para ele e agradece. Né? Mas é uma questão. Está registrado no livro. Está registrado. Mas o apoio dele foi fundamental. E tudo. E Agas foi isso, cara. Foram sonhos e realizações. Ele, aliás, foi o que no ano passado criou a Ajuda Sul, né? Foi outra situação que em 24 horas a gente criou um aplicativo. Cara. E quem é que se conversou primeiro com ele? Né? Ele também deu a ideia. Mas de onde é que surgiu a ideia da carreta? Se presta dificuldade, né? Quer dizer, cara, vamos comprar. Eu vi uma carreta. Era a carreta de Bento, da Cinex, que ele tinha. Era a única do Brasil que expandia as duas laterais. E deu coincidência que o César Cine, ele disse, vou parar esse projeto. Ele disse, esse aqui é o ideal para Agas. É uma carreta também, é tudo sob medida. Na época, se tu fosse fazer Tem cozinha, tem auditório, cadeira, tudo certinho. A carreta vai... As cadeiras estão dentro, nas paredes, quando chega no lugar. Monta, isso aí tem... Mas então teve... E ela é multifuncional mesmo, então ela fazia cursos de culinária, de padeiro, o que precisava. No projeto verão, né, até aula de pet, né, de higiene de animais e outras coisas, tudo que é curso teve lá. Então... Não, e em todas as cidades. A carreta saía, ia para a fronteira, estacionava lá e dava aula, isso, aquilo, né? 52 mil pessoas formadas, olha, é um volume. E o curso superior também já está em várias turmas, né? Curso superior... Gestão e supermercados, formou muita gente, né? GES e agora o MBA, né? Que o Agas Jovem, que é um projeto também é outro que nós temos que falar aqui, né? Mas é outro. Mas tudo começou, esses projetos, claro, quando você vai trabalhando e vai dando certo e vê a necessidade de melhorias e expansão. Eu estou levantando esses assuntos para vocês entenderem como foi a condução da gestão, né? Porque você sempre ficou 22 anos, o que é que fez? Não, fez assim, teve pilares. O pilar da interiorização, 50 convenções regionais, Agas ao meio-dia, jantando com a Agas, então promovia um jantar em Santana do Livramento, lá, o cara sai de Bento Gonçalves, vai até Santana do Livramento, em Lajeado, em Novo Hamburgo, e aí por aí fora. Isso é interiorização. A questão da capacitação, 52 mil pessoas formadas, isso é um galardão. Criação do curso de gestão de supermercados, MBA, e aí nós vamos também para uma outra atuação muito forte do presidente Longo, que foi a das relações institucionais. Colocou a Agas num patamar de relacionamento, de imagem, que a Agas passou a ser cada vez mais conhecida e respeitada. Isso foi uma coisa que foi surgindo naturalmente? Como é que foi? Eu acho que a gente... tantas frentes políticas, liberais, as esquerdista, direitista, e a gente sempre foi alguém meio de centro, contemplando, alguém com a barriga no balcão, né? Entendendo que
O consumidor também não adianta, se ele tem um problema, não dá para... Ah, você vai lá procurar teus direitos, né? Não, a gente tem que resolver o problema na hora. Então, a gente tem essa consciência, esse perfil de resolver. Então, tem coisas... Às vezes você contrata alguém para fazer a obra, o prédio, conserta, aí vou na justiça ver meus direitos. Pô, a justiça às vezes demora 1 ano, 2, 10 anos. Se tu sentar com o cara, e resolver, você resolve. Então isso vale para a política também. Então a gente tem essa ideia e na pandemia o nosso papel de educador, né, em vez de deixar as famílias, assim, felizmente o nosso setor pôde trabalhar e a nossa responsabilidade de educar também. As pessoas levando para as famílias a educação da nova convivência. E felizmente o número de atestados durante a pandemia ele foi até menor do que outras épocas normais, né? Então as pessoas se cuidavam. Então teve todos esses movimentos aí políticos, sim, com as relações institucionais, com todos os governadores, né? Todos. Alguns que a gente tinha relacionamento anterior, próximo da família, próximo da cidade. A gente teve N situações que... Começou até uma grande conquista, ao longo desses anos, muitas conquistas, né? Uma delas foi a questão da famosa sacola do SESI, né? Que o SESI, na ideia de tentar beneficiar, entre aspas, os trabalhadores, começou a montar sacolas cestas básicas e distribuir gratuitamente, é isso? Vendia por um preço simbólico. Concorrência. Só que aquilo primeiro tirava o direito de escolha do trabalhador. Sempre se diz o seguinte, então dá o recurso e o trabalhador vai onde for buscar, quer dizer, e estava de alguma forma criando uma competição com as pequenas redes de supermercados, não é isso? E já ia para o supermercado, tinha farmácia, né? Então são situações que isso com conversa, relacionamento, né? Outra situação conseguiu convencer ou mostrar ao SESI, a Fiergs no caso, a descontinuar essa ideia, né? Porque foi uma coisa que foi importante. Então realmente são 22 anos de muita coisa, muita gente trabalhou, a relação, o respeito com todos os governadores e principalmente com a área técnica de todos esses governos, né? Da saúde, da fazenda, né, trabalhista, o Ministério Público. Então, são ações que a gente... E a própria pandemia nos mostrou que a gente precisa de governo. Sim. Não adianta tu bater no governo e dizer que não precisa de governo. Sou contra. Não, precisa dele, só que tu tem que cobrar, tem que participar, tem que sugerir. E é essa a nossa linha. E realmente, na pandemia, se não tivesse governo, a tragédia teria sido pior. Recentemente teve a questão da tributação sobre frutas, legumes e verduras, que foi que o governo queria aumentar o ICM, isso, cobrar e tal. Acho que a gente sempre teve ela sempre foi uma entidade combativa que ela batia, mas sempre respeitosamente e com propostas. Não só dizer que sou contra, né? Sou contra, mas proponho isso. Então, todos os governos tivemos assim, né? Em especial agora o governo Leite também, que a gente fez aquela campanha muito forte, não ao aumento, sim ao alimento, né? Que tinha uma proposta de aumentar a alíquota, de tributar o pão, o leite, o hortifruti. Então, legal, a gente, inclusive quando a gente ia se manifestar, vou fazer uma campanha contra isso, a gente até avisava o governo, eu vou fazer isso. Então, também em relação às associações estaduais de todo o país, né, a relação da Agas com eles e com a Abras, né, trabalho que ao longo do tempo foi desenvolvido pelos presidentes da Abras, né. E é sempre Abras, sabendo da dificuldade, do custo dessa operação, de estar em Brasília, a gente também sempre colaborou. A Abras para quem não sabe, a Associação Brasileira de Supermercados, e o Longo é o atual vice-presidente da associação. Um fato marcante na tua gestão à frente da associação, foi a criação
do Agas Jovem, que inclusive hoje está sendo copiado, entre aspas, porque a Agas sempre foi pioneira em muitas coisas, né? A Agas, na sua primeira convenção, foi a primeira associação regional a ser criada, né? Juntamente com a de Minas, ali, as duas disputam questão de dias. Foi a primeira a fazer convenção regional, foi a primeira a fazer revista, foi a primeira a fazer encontros no interior, a Agas sempre foi a primeira em quase tudo. E criou o Agas Jovem. Qual é a gratificação que isso trouxe? Gratificação, porque no momento que nós assumimos a presidência, a gente sentiu o peso, né, de assumir uma entidade que já era muito grande e forte. Então a gente achou, pô, realmente tem estatutos, limitação de cadeiras, né, as pessoas mais conservadoras, porque realmente na época as pessoas também não se trocavam muitas informações. Eu faço, mas eu não posso falar muito, porque senão ele vai entrar na minha área. E aí a gente criou o Agas Jovem. Então foram 11 presidentes nesses anos. E começou com 30, 40 jovens, hoje tem mais de 300 associados, né? 380, mas começou assim, eu imaginei, né? Eu acho que com 30 anos, então o regulamento ficou até 30. Aí como eu comecei, aí renova, aí as pessoas realmente, essa renovação, cada eleição, aí a gente mudou o estatuto, o regulamento do Agas Jovem, hoje está até em 42 anos, então de 30 vai subindo. Mas agora não, agora acredito que... Não, e tem muitos, o próprio novo presidente da Agas, o Lindonor Peruso Júnior, foi presidente do Agas Jovem, né? Que era longo, várias vezes chegou a manifestar essa ideia de que o sucessor dele fosse assim, né? Esse sempre foi o projeto, né? Que a Agas Jovem foi criada para isso, então... Que a Agas Jovem é uma forma dos jovens, primeiro, trabalhar nessa questão de sucessão familiar, se qualificarem através de palestras, viagens técnicas, vão às grandes feiras internacionais, inclusive já estão indo agora à NRF dos Estados Unidos, estão indo ao CIAL, e é uma forma de qualificar o setor de supermercados a partir da sucessão, que historicamente havia um gap, o fornecedor tinha mais formação, MBA, ia para o exterior, J.C. Lever, Johnson Johnson, Coca-Cola, e o supermercadista tinha menos poder de barganha na discussão. Com a qualificação, com o preparo intelectual e técnico dos sucessores, o supermercado passa a ter um diálogo mais próximo, mais inteligível com o grande fornecedor, né? E é o momento, é a formação, é o modo de sucessão, porque na minha época, para tu ser o sucessor, teu pai diz, acorda cedo, vai lá, empacota, abastece, carrega, descarrega, vai entregar o rancho, vai fazer isso. É um aprendizado que realmente você não tem nada a reclamar, né? Mas é um outro tipo de aprendizado. Ceboleiro, né? Ceboleiro. Mas hoje a gurizada, realmente, eu vejo a minha filha, ela com 21 anos, eu com 35 na época, eu não sabia a metade do que ela já aprendeu, né, nesse relacionamento. Então esse jovem não é só tu ser modelo, tu não quer ser que nem o pai, cara. Então às vezes tem que ser que nem a tribo, né, que nem os amigos aí, como é que... E aí o Agas Jovem é para isso. Eles aprendem. Outro marco na gestão do Longo, que eu realmente reconheço e fiz questão de registrar no livro, é o da generosidade. A Agas sempre teve, desde 84, com a gestão do Lauro Lapa, tinha o carrinho Agas, no início carrinho de ouro, depois passou para carrinho Agas, e já reconhecia as empresas, algumas pessoas. Mas o Longo, além de ter ampliado o número de agraciados, criado novas categorias e prêmio de supermercadista honorário, criou algumas láureas como a medalha Dom Charles Beard, que reconhece os fornecedores, a medalha Marcelo Zaffari, que reconhece o trabalho de supermercadistas, não apenas no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil, na região sul. E, mais recentemente, o troféu Supermercador, no qual eu tive orgulho de ser agraciado, ser um dos primeiros agraciados na primeira edição,
que é um troféu que reconhece pessoas que tenham de alguma forma contribuído com o setor, mais recentemente o troféu Moisés Miquelon. É, como foi essa ideia, ou como tu te vê diante desse cenário de reconhecer as pessoas? Mulher Supermercadista foi criado, a Dona Assunção, a Dona Santina, as grandes, aquela Baclise, né? Baclise. De Uruguaiana, grandes mulheres que tiveram ao lado de seus maridos na construção das redes, né? Foram homenageadas e estão registradas para a história, quer dizer, e é muito bacana isso. É porque isso é um pouco do que a gente viveu, né? Precisamos do fornecedor, sim. A gente aprende com o fornecedor, precisa escutar o fornecedor em muitos casos. Então, isso é uma vanguarda que o Dom Charles Beer, nosso primeiro presidente, um americano, né, trouxe essa cultura. Então, os fornecedores são homenageados, os que fizeram história. E o Marcelo Zafra, inquestionável. Quem não sonha em ser parecido com o Marcelo Zafra? Quem não sonha que a sua empresa seja parecida com o Zafra? Então é uma empresa admirada por todos. Então, o Marcelo foi o presidente que a gente quis fazer essa homenagem. O Mercador também, o Troféu Mercador, é alguém que respeita essa relação do mercador, aquela pessoa que vai buscar o produto, vai buscar informação, leva, bota no mercado, e esse produto, essa informação gera renda, conhecimento, capacitação e desenvolvimento. Então, e o Moisés Miquelon, que foi um visionário que organizou o primeiro encontro da Agas, viu a importância de unir num evento essas duas pessoas, nessas duas forças, duas frentes. Então, acho que, ao meu ver, está completo. Claro que a próxima gestão fará outras coisas, mas eu acredito que o meu sonho está realizado. E o grande objetivo que eu tinha, sim, ele foi realizado nessa convenção. É importante também registrar que, ao longo deste período, ele foi sucessivamente reeleito, na grande maioria das vezes por aclamação, em assembleias gerais e tal, e teve uma condução muito transparente da associação. Criou e realizou 18, em função da pandemia não aconteceu, mas 18 reuniões abertas de diretoria e todos os representantes do interior do Estado, onde todos os temas são tratados, todos os números são abertos de uma forma muito transparente de gestão. Isso também é um mérito do trabalho realizado. E aí nós chegamos então na Expo Agas, né? Que também é uma construção. Se a gente olhar os números da Expo Agas, embora tenha sido sempre um evento respeitado, os números de 2003 e os números de agora, existe um trabalho de crescimento nesse negócio, né? Quando nós começamos a nossa primeira Expo Agas, né, tínhamos 240 expositores, hoje são 570 e poucos expositores, justamente em função dessa limitação de espaço. Nessas 22 Expo Agas que fizemos, sim, não tivemos 1 metro de ampliação de área construída, cara, mas tivemos, sim, limitação. Foram 20, na verdade, porque 2 não aconteceram, né? Na pandemia. É isso aí. 2020, 2021 não houve em função da pandemia, né? Correto, não aconteceu. Mas em compensação, a do ano passado foi Foi uma história muito linda, que aí o Brasil inteiro, a feira estava cancelada, né, pela catástrofe que nós tínhamos. O Brasil nos ajudou, que a questão não é só você mobilizar, receber recursos. A gente aprendeu, sim, que nas tragédias tem o melhor e o pior das pessoas. Não adianta você ter dinheiro e não saber como ajudar, não saber como chegar para quem... Então, essa é uma grande dificuldade. Então, o Brasil tem gente com muito coração, muita bondade, mas a dificuldade é de chegar no caminho certo. E a gente fez muito trabalho, fez um trabalho monstruoso, grande, dessa realização da feira, que a própria Fiergs, em 60 dias, ela reconstruiu tudo. O nosso fornecedor, que a gente ia cancelar a Expo Agas pela enchente, nós nos propusemos, sim, a devolver o dinheiro
que a feira estava cancelada, propusemos a devolver o dinheiro para as empresas e eles não aceitaram. Eles disseram, não, deixa, quando voltar a gente vai participar. Então isso aumenta muito a responsabilidade. Então o compromisso nosso de fazer melhor. Porque na enchente, presidente, teve uma... a Agas se mobilizou de uma forma tal, porque teve vários supermercados, não apenas as dificuldades de abastecimento naturais, que eram para chegar os produtos nas lojas, mas muitas lojas ficaram debaixo d'água, né? Foram mais E de aí 3 a anos. Agas criou um aplicativo chamado Ajuda Sul, que funcionava exatamente como? Um aplicativo que nós identificamos 380 lojas inundadas. Né? Aí começou o trabalho de solicitação de ajuda, desse recurso federal, contatos com o BNDES. Aí a carreta, quando baixou a água, ela voltou a participar dessas reinaugurações das lojas. Então, claro que numa tragédia você não faz tudo que cada um gostaria, mas a gente tem certeza que fez bem mais do que podia. Né? Então, Muita doação também, recebeu doação de estaduais, da Abras, etc. muita doação, né? Claro, tudo, é muita água, cobertor, alimento, marmita, ajuda a hospitais, equipamentos, salas de informática, um drone de altíssima Sim, geração. o Pão dos Pobres recebeu uma doação de todo um departamento a escola de informática do Pão dos Pobres, que tinha sido alagada. E a cozinha também. E a cozinha também. Com equipamentos, tudo. Né? Todos os utensílios, né? A escola de padaria deles. E também ajudava de alguma forma os próprios supermercados, as redes, de alguma coisa, não? Aí nós tivemos As comunidades em Arroio do Meio construiu 10 casas. 20 casas e mais de 10 mil vale-compras nas comunidades que foram atingidas. Então, tivemos doação para a vizinhança, ganhavam um vale e iam gastar no supermercado que teve a sua retomada. Que maravilha, olha que ideia interessante, né? E aí... Esse é o Bolsa Família, de fato, que tem que ter o prazo, né? A gente deu para retomada, agora não pode ser eterno. Né? Inclusive, agora na última Expo Agas, o saldo dessa conta estava em 190 e poucos mil reais, a Agas complementou e doou 200 mil reais para o Hospital de Pronto-Socorro em Porto Alegre, né? Isso é uma referência, porque quem não teve alguém ou não precisou do HPS, mesmo pessoas do interior, né, que vem aqui, hospital que precisa ajuda e a gente pretende continuar ajudando. Também lembrando que esse tipo de exemplo, né, na pandemia, a Agas, impossibilitada de fazer os eventos presenciais, criou a aproximação dos fornecedores com os supermercados online, é isso? Inclusive teve um carrinho online. É verdade, 2021. Mas na pandemia, as enchentes, a gente fez lives, né, de orientações, as pessoas tinham essa carência, necessidade, estavam isoladas. E nós tivemos lives. O fornecedor montava uma apresentação e a Agas proporcionava os supermercados assistirem, venda, compra, propaganda, estou lançando esse produto. Conhecimento, orientação, foi uma coisa realmente inédita também. Então, a realidade é essa, o varejo tem que estar atento às suas necessidades, né? E é isso que nós fizemos. E também um aplicativo, né? Que era de listar fornecedores e tal. Com geolocalização, trabalho com a SA Varejo também, de identificar, priorizar no Brasil com a bandeira, a marca, o Ajuda Sul. No Brasil, pontas de gôndolas com as empresas gaúchas. Então, realmente, até no livro ficou fora muita coisa, né? Você imagina no podcast. Sim, então, é o que eu digo. Mas é muita coisa. Eu quase enlouqueci, porque tu contar 22 anos de história tinha que ser objetivo, né? Por exemplo, uma coisa que eu não consegui colocar no livro, e seria quase impossível, é que cada evento da Agas contou com participação de muitas pessoas, apoio de muitas empresas fornecedoras, nunca houve um evento sem patrocínio, entende? Então eu teria que, esse apoio foi Convenção Regional de Tramandaí, foi aprovada falando, eu teria que ter um livro à parte só para dizer o nome das pessoas que participaram, o nome dos palestrantes que lá estiveram, o nome dos agraciados com carrinho de ouro, que foram mais de 300, 400,
e o nome dos patrocinadores dessa história toda, né? Nós estamos chegando já próximo do final, mas isso é importante dizer, né? A Expo Agas, por exemplo, trouxe grandes palestrantes ao longo da história, né? Isso é qualificação, né? Cada um dentro sempre na vanguarda, antecipando tendências, criando nomes. Inclusive, uma das mais famosas, a questão do STF, né, a gente acreditava que era um órgão independente, o Joaquim Barbosa. Hein? Sim. Então o evento aqui foi o recorde dos recordes da palestra. Então a gente sempre trouxe o Diogo Mainardi, N nomes. Agora o Lars Gael. Esse ano aí, né, nomes. E agora, esse ano vem com painéis bem atuais. Aí. Então tudo dentro do seu tempo, cada coisa no seu tempo. O título do livro, eu acho que expressa bem isso, é um legado construído a muitas mãos, né? Eu acho importante as pessoas ficam sem entender essa função, essa missão da Agas, que reúne numa mesa concorrentes, né? Às vezes um na esquina, o outro na outra esquina, e eles harmonicamente conseguem conversar e conciliar os interesses no sentido do crescimento de um setor. Eu acho que essa é a grande missão da Agas, né, presidente? A grande missão é essa, e o jovem está muito mais evoluído, né? Tanto que na própria enchente, os concorrentes se ajudando, né? Emprestando empilhadeira, um perde tudo. Então, a associação é isso. Então, é isso aí. Concorrentes, você não imagina que concorrentes ajudando concorrentes. E a troca de informações, mesmo esses painéis aí, os líderes falando a experiência, trocando ideia do que pode ser melhor. Então, isso está comprovado. Quem participa de uma entidade, o supermercado que é associado à Agas, ele tem um desempenho melhor que os outros. Quem está aqui na Expo Agas tem um desempenho, uma performance melhor que os outros, porque ele está aprendendo, está tendo relacionamento, está conversando. O network é impressionante. A gente tem dezenas, centenas de casos de empresas que multiplicaram as suas vendas a partir da participação na convenção, no olho, no network, dos estímulos que a Agas faz para compras através essa última edição sorteou, por exemplo, uma caminhonete van maravilhosa para quem comprasse e fizesse negócio na feira, que foi outra coisa importante, né? A transformação da Expo Agas numa feira de negócios, né? Feira de negócios e principalmente uma consciência do consumidor exigir nota fiscal e fornecer nota fiscal. Então, isso foi uma campanha também que a Agas... Campanha, né, porque senão a gente fala da sonegação, da informalidade, que é o começo do crime. Né? Hoje, infelizmente, tem casos, né, se todo mundo reclama que o governo não faz... Cara, eu tenho um caso assim, sabe que a gente vê gente na informalidade que às vezes compra bebida, produto desviado de roubo, né, pequenos furtos. Aí tu pega um jovem que daqui a pouco rouba um uísque, rouba um licor e vende num estabelecimento, seja uma unidade mesmo. Cara, esse jovem, um produto que custa 200, ele vende por 40. Sim. Aí, esse jovem nunca, mesmo às vezes numa classe média, né? Isso acontece. E às vezes até para usar droga ou coisa parecida. Droga, ou assim, como é que esse cara vai ir para um mercado de trabalho? Como é que ele vai assinar uma carteira de trabalho, cara, se ele sabe, eu vou lá, eu ganho 50 pila aqui sem trabalhar? Então, às vezes, essa pessoa que é o receptador, esse é a grande causa do crime. É o grande culpado do crime, é esse que compra esse produto. Nós estamos chegando ao final, mas queria registrar primeiro um agradecimento à Agas pelo apoio que deu ao podcast, né, para que a gente pudesse contar essas histórias. Segundo, eu acho que eu falo em nome de todos, o agradecimento do setor a esse teu trabalho dedicado, completamente devotado ao setor durante com todas essas construções, né? Com todas essas ideias lançadas, estímulo à juventude, interiorização da entidade, etc. Então, um legado que realmente, embora tenha sido realmente construído a muitas mãos, que foram o pessoal que esteve na diretoria esse tempo todo, com a experiência e tal,
é um legado que é deixado por Antônio César Longo, com certeza. Como é que tu sente, terminando, para finalizar a nossa conversa, como é que tu se sente depois de 22 anos passando o bastão? Passou muito rápido, e se passou rápido é porque foi bom, né? Eu sempre digo, às vezes a gente nem viu o tempo passar. Tem a minha avó que morreu com 102 anos, até um ano antes de morrer, ela dizia, nem viu o tempo passar, sinal que a vida foi boa, cara, né? E para mim foi tudo ótimo, minha grande realização é isso, é ver um depoimento de alguém que era pequeno e cresceu, essa história, essa respeitabilidade e principalmente a família. É Isso, o que eu eu acho que sonhava. temos que falar Ah, da dona Margot, né? isso é a grande Da- realização. e as filhas, a Vitória e a Isabela, né? Que acompanharam muitas vezes nos eventos pequenininhas, quase no, né? Cresceram, E cresceram cresceram juntos. acompanhando o sucesso do pai. E se elas sabem elas sabem que eu não ia fazer isso e nem vou, né, que eu não preciso pedir desculpas, né, para ela pela minha ausência do lar. Não, eu nunca tive ausente, tanto que eu saía e voltava e elas me aplaudiam, elas estavam na minha torcida. Então é isso que vale. Então a entidade, qualquer coisa no dia a dia, você não dá para esperar o mérito, o aplauso de todo mundo, cara. Cara, é que nem no supermercado, cara. Tu tem Não que se ter... pode agradar todo mundo o tempo Não. todo. E agora, então, continuas no conselho da entidade, né? Continuas como vice-presidente da Arbas, quer dizer, o trabalho pelo setor continua. E a gente falou, né? A gente sai do palco da Agas, mas vai para a plateia. E continua lá aplaudindo e... Aplaudindo, incentivando e se precisar, se convocado, se aconselhando opiniões, a gente vai dar. Então, mas quando solicitado. Muito obrigado, foi um prazer, uma alegria, uma satisfação contar com a tua entrevista no nosso podcast. E deixar aqui finalizado meu carinho e admiração por ti, tu também é um profissional, a gente teve nesses 22 anos fases, dificuldades, relaciona, Nada, tudo perfeito. interrompe uma relação comercial, retoma, mas eu tive a felicidade sim de encerrar o meu trabalho contigo, nesse trabalho que eu confiei muito, né? E todo mundo sabe que eu jamais aprovei alguma coisa sem olhar. Vocês não têm ideia. 2 meses atrás ele disse assim, Fernando, faz o livro da minha gestão. Eu fui lá e fiz. Entreguei o livro para ele pronto. Ele disse, mas isso é prova? Não, não é prova, já está pronto. Ele não viu. Não viu. No máximo, ele viu o texto dele. Isso sim. Eu disse, presidente, faz um texto de abertura aí, porque eu não vou também assinar por ti, mas o resto do livro ele não viu. E quem me conhece sabe que eu gosto de participar, falar, corrigir, Não, ele é arriscar. detalhista em tudo. Ele faz 50, para fazer uma Expo Agas, são 50 reuniões e checando, e aí já tem a fita para abrir a feira, já viram a televisão para botar no bastidor, tudo. E ele não viu o livro, Não que viu o livro. é sinônimo de muita confiança, né, presidente? Respeito e Pelo menos carinho. ficou bom? Ficou ótimo, né? Então tá. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo episódio.